Olá, seja você muito bem-vindo ao Palavra Aberta Especial. A TV Câmara está promovendo, ao longo deste ano, uma série de programas, debates e entrevistas especiais sobre a Assembleia Constituinte de 1823. Para muitos historiadores, ela marca o início do parlamento efetivamente brasileiro, pois, pela primeira vez, deputados eleitos trabalharam para redigir uma Carta Magna com um novo ordenamento jurídico para o Brasil, então recém-independente de Portugal. Numa série de programas especiais do Palavra Aberta, vamos conversar com deputados federais que integram a comissão especial, criada pela Presidência da Casa para as comemorações dos 200 anos do Parlamento. Eu sou William França e no programa de hoje a palavra será do deputado federal Afonso Mota, que representa o estado do Rio Grande do Sul pelo PDT e está em seu terceiro mandato aqui na Câmara. Advogado, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em gestão empresarial, já foi presidente da Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público aqui da Câmara em 2021. É autor do livro Advogado da Política, de 2014. Já foi líder do PDT entre os anos de 2015 e 2018 e até recentemente exerceu o cargo de primeiro vice-líder do partido. Aliás, dentre os pequenos partidos, o PDT foi um dos que mais teve representatividade na Constituinte de 1987, com 26 deputados, e contou com a presença de importantes lideranças políticas da época, com destaque para o seu fundador, Leonel Brizola. Ao longo da Constituinte, o PDT defendeu pautas relacionadas aos direitos trabalhistas, educação, saúde, justiça social, reforma agrária e outros temas voltados para a proteção dos direitos dos trabalhadores e a promoção da igualdade social. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, William França. É uma grande alegria poder ocupar esse espaço, estar no Palavra Aberta, poder dar o nosso depoimento e a nossa contribuição, valorizando muito esses 200 anos do nosso parlamento, ao qual eu tenho tanta estima, tanta consideração e me sinto também aqui no exercício dos meus mandatos. Muito bem. Eu queria começar por essa história que eu citei há pouco, da participação. A gente veio falar dos 200 anos, mas a gente não estava lá em 1823, então a gente vai puxar um pouquinho da memória mais recente da Constituinte de 1987. E o senhor veio de um partido que teve uma participação efetiva e teve um grande líder, que o senhor, eu soube, que é um ardoroso cultivador da sua memória, que foi Leonel Brizola. O senhor podia contar um pouquinho para a gente sobre quem foi esse personagem da política brasileira? Sem dúvida, eu trago uma referência muito importante de berço. Meu avô, meu pai, meu tio, figuras que sempre acompanharam o Brizola, o Jango, o Getúlio e o trabalhismo em particular. Portanto, as causas do trabalhismo sempre estiveram muito presentes na minha vida pessoal, na minha vida profissional e hoje, sem dúvida nenhuma, aqui no parlamento. Mas o Brizola é uma figura extraordinária. Em primeiro lugar, pela sua convicção em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. O Brizola suportou um exílio depois de uma resistência negociada no ato da legalidade a partir de 61, quando o João Goulart assumiu com um regime presidencialista, parlamentarista, desculpe, e que logo após, né, teve o período de exceção que determinou o afastamento do Jango, o afastamento do Brizola e a permanência de todos esses anos que a gente sabe da circunstância, do significado pessoal, familiar e político de convivência num exílio. E o Brizola, mesmo distante, ele sempre alimentou a causa, né? Principalmente, repito, da democracia e do Estado Democrático de Direito, nas causas da defesa do patrimônio nacional, que sempre foram Ele foi um nacionalista convicto. Causas muito caras. A defesa intransigente da educação, ele, como governador do estado do Rio Grande do Sul, como governador do Rio de Janeiro, tem uma obra extraordinária na defesa da educação, né? Em primeiro lugar, com o conceito do tempo integral,
que agora, de certa forma, começa a ser recuperado, e com a construção de instituições, de estruturas que especialmente garantiam à infância acesso àquilo que é essencial para a formação, né, principalmente aqueles que menos possuem, né, os menos favorecidos. É uma estrutura para que a criança permaneça na escola, não é isso? Permaneça na escola. A par disso, nunca desistiu, teve uma participação permanente no debate nacional, não só na formulação da nossa Constituinte, nos grandes debates nacionais, mas no enfrentamento do dia a dia, quando uma voz de oposição, né, uma voz com a trajetória do Leonel Brizola, tinha grande repercussão. Há pouco nós conversávamos informalmente e falávamos do novo momento que vive a comunicação social no nosso país, com as plataformas digitais, com grandes transformações. E o Brizola tinha o poder de fazer as pessoas sintonizarem nas ondas do rádio, né, para levar a sua mensagem, que acabava tendo grande repercussão. Ele era um comunicador nato. Era um comunicador nato. Então é com muito orgulho que nós damos seguimento, mas sempre compreendendo o momento que nós estamos vivendo, o desafio. Nós vivemos um grande desafio no nosso país. Está me falando também dessa nossa conversa preliminar do seu grande orgulho de estar como deputado federal neste momento. E o senhor carrega todo esse berço que o senhor lastreou aí agora, não é isso? Sem dúvida. Claro, sou um advogado, mas com essas referências eu cheguei aqui no parlamento, já depois não fiz a carreira, gostaria de ter feito, né? A vida vai por caminhos que nem sempre a gente controla, né? Mas não fui vereador, não fui vice-prefeito como foi meu pai, não fui deputado estadual. Quem foi seu pai? Conte por Cassiano Paim da Mota, meu pai, uma figura marcante, um homem também de muita resistência. Durante o período de exceção da Revolução, resistiu muito, várias vezes foi chamado, foi preso. E isso também marca bastante assim o nosso compromisso, né, com a defesa da democracia e do Estado democrático de direito, e a importância da participação política, né? Então, é claro, eu até pela formação jurídica também, né, um pouco a gente acaba tendo gosto pelo conjunto de processos e formulações que funcionam aqui na Câmara Federal, né? Eu sou um ativista, deve ser a terceira ou quarta vez, eu não tenho isso bem claro, que eu sou o primeiro vice-líder da bancada, depois de ter sido líder, com atuação preferencial no plenário. Eu gosto muito do plenário, de acompanhar a pauta do dia a dia, de fazer um debate com a nossa equipe técnica no sentido de preparar as matérias, de fazer articulação com os colegas de bancada. Isso é muito importante no sentido de estabelecer prioridades e definir quem está mais preparado para fazer a defesa de determinado tema no plenário, mas sempre nós acompanhando, sempre a gente procurando também dar a nossa contribuição. O plenário é o coração da casa, né? O coração da casa. Mas também sou um ativista de comissões, né? Tu falasse que eu presidi a Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, hoje é uma comissão dividida, mas sempre também, desde o meu primeiro mandato, na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje eu sou coordenador da bancada na Comissão de Constituição e Justiça, por onde inicia tudo aqui na Câmara, e que para mim tem também muito significado. Claro, a influência da comunicação social fez com que eu também tivesse uma atuação importante na Comissão de Ciência, então, Ciência e Tecnologia, né? Já procurando, assim, a gente se atualizar com relação a essa revolução O senhor está me contando que o senhor esteve sempre muito próximo também aos veículos de comunicação, né? O senhor é interessado por essa questão da difusão da informação, não é isso? Eu considero isso essencial para a vida das pessoas, para o desenvolvimento das nossas... A transparência e a comunicação. Das nossas comunidades, né? Então, eu também tenho muito apreço pelas comissões e pelo trabalho do dia a dia aqui na Câmara Federal, recebendo as lideranças do meu estado, né? Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, que sempre vêm a Brasília aqui, trazer questões de interesse estadual, de interesse
local e as diferentes entidades. Tenho orgulho também de, pela segunda legislatura, ser presidente de uma das frentes parlamentares mais influentes aqui da casa. Hoje é a frente parlamentar da Química, mas até a legislatura passada, uma das frentes assim, de maior repercussão era a frente parlamentar da indústria química. Então, a gente abrange esse universo todo de fertilizantes, de tecnologia envolvendo a produtividade do campo, não é isso? Muitos defensivos também. Muito defensivos também. Mas nosso propósito é um pouco alinhado com a nossa referência de defesa da empresa nacional. Hoje é um debate importante sobre a questão da competitividade e a gente trabalha muito para que a empresa nacional recupere seu status e tenha condições de competir no ambiente que é global. Essa é uma dificuldade, sobretudo, por favor, essa é uma dificuldade, sobretudo, numa área tão técnica que são grandes conglomerados, empresas multinacionais que atuam nessa área química, né? Que a gente tem conhecimento das grandes, são estrangeiras, não é isso? Não, são empresas nacionais que têm um faturamento muito expressivo e tem, entre diretos e indiretos, mais de 2 milhões de colaboradores. É muita gente envolvida, então, né? É um setor importante. Tá. Mas isso é um pouco para falar da nossa experiência. Mas eu queria que a gente aproveitasse o momento aqui para tentar voltar um pouco no tempo. Nenhum de nós teve a oportunidade de estar em 1823, seria impossível, mas assim, é bom da gente lembrar um pouquinho das experiências vividas lá atrás. Aqueles constituintes, diferentemente de hoje, que têm uma estrutura melhor de trabalho, eles foram pioneiros, né? E eles tentaram, aquela constituinte até que avançou em alguns temas, outros nem tanto. Por exemplo, a questão, vamos focar numa questão que envolve trabalho e pessoas, que foi a abolição da escravatura. Aquele tempo não se falou porque era um certo tabu, não é isso? Mas eu acho que, de certa forma, tem 2 temas que foram essenciais para a vida institucional do país. A abolição da escravatura e a proclamação da República. Elas contribuíram decisivamente para a formação de uma mentalidade republicana no país. A formação de uma mentalidade que realmente fizesse com que o parlamento cumprisse com seu papel, ainda com todas as limitações e precariedades, porque o parlamento é a casa das leis, o parlamento é a casa do povo, o parlamento é a casa dos debates, o parlamento é a casa das comissões, o parlamento é a casa do orçamento e da fiscalização do orçamento. E, sem dúvida nenhuma, o parlamento precisa ter o reconhecimento da população. E, até então, nós tínhamos uma visão de império. Sim. A visão de império sempre é autoritária, nunca deixou de ser autoritária. Nunca centrado na deixou persona, né? num grande poder, né? E a partir de 1889, nós começamos a constituir, né, esse movimento que, claro, com idas, com avanços e retrocessos, acabou chegando em 1988, saindo de um período longo de exceção, né, mais de 20 anos, um período muito delicado do contexto da democracia. Sem democracia e sem Estado democrático ter direito, não dá para falar em parlamento, né? E eu acho que por isso que a gente fala bastante, William, que nós vemos um grande desafio, porque nesse momento, quando há desmerecimento dos partidos políticos... Nesse momento atual agora? Atual. Quando há desmerecimento dos partidos políticos. Quando se repete um fato que é muito importante na vida institucional do país, o presidente é escolhido com minoria, como vem acontecendo. Então, o sistema de governo, nosso sistema de governo, que é o presidencialismo de coalizão, ele nasce precarizado. E não fosse o parlamento, os acordos de coalizão, com todas as mazelas. Eu estou aqui
óbvio que passa por mim diuturnamente o conjunto de questões que envolvem os interesses, que envolve, né, só para chegar mais perto da população, a indicação de recursos, que envolve a ocupação de espaços públicos. É óbvio que isso aí está presente. Mas tem uma causa maior, sem a qual não tem sistema de governo, que é constituir a coalizão, que teoricamente deveria ser um acordo para governar. Um acordo, aquele do fio do bigode? Programático. Ideológico. Programático. Não vamos chegar tanto, porque agora tá ruim de falar em ideologia, né? Tá difícil. Tá difícil. E por isso que a gente tem que ter muita tolerância. Eu tenho uma visão com relação ao parlamento. Em primeiro lugar, aqui no parlamento, a gente convive com muita respeitabilidade. Tem jogo de cena? Todos os dias tem jogo de cena nos corredores, tem jogo de cena nas comissões. Agora está acontecendo esse conjunto de CPIs, que todos os dias tem mazelas de toda a ordem, de um lado e de outro, né? Tem jogo de cena no plenário, mas a essência é respeitar as diferenças e ter respeitabilidade. As exceções são valorizar essa questão que está aí também, né, de tensionamento, de radicalismo, de ódio. Essas são as exceções aqui dentro do parlamento. Na rua tem bastante. O país é dividido, né? Nós temos que avançar para superar essa divisão. É isso que eu queria saber do senhor. Como é que, se ele vai continuar, se o senhor acha que isso aí tende a... Eu acho que um ponto central é exatamente esse. É nós termos um entendimento, não sem perder as nossas diferenças. Porque as diferenças são muito importantes para constituir o futuro. Mas nós precisamos isolar os radicais. Eu acho que essa é uma palavra de ordem, também com respeito. Eu acho que isolar os radicais não significa excluir ninguém. Mas, para que tenha debate, os radicais não permitem que aconteça o debate. E o debate é essencial. Essa casa é a casa dos debates. O senhor tem sentido falta desse debate, então? Não tanto, mas nós vimos de um processo de disputa, de um processo eleitoral, de um país dividido, que claro, que já prejudica. Veio um pouco antes, né? Vem um pouco, que claro que acaba prejudicando. Já tem uns 4, 6 anos. Né? Acaba prejudicando. Eu acho que agora nós estamos com possibilidade de avançar, embora muitos entendam que a questão central é a ruptura. Tem muitos que entendem que a questão central é a ruptura, mas são minoria. Né? A ruptura, é preciso compreender que a ruptura, primeiro, acaba com o parlamento. Como é que o parlamento vai funcionar numa questão de ruptura? Já funcionou lá no período de exceção? Sim, mas de que forma? Sem considerar aquilo que é da essência do parlamento, que é a democracia, o Estado democrático de direito. Segundo, traz uma insegurança para a sociedade como um todo, para os empreendedores, para os trabalhadores, para os diferentes segmentos da sociedade e principalmente para aqueles que são menos favorecidos, imenso. Então, eu acho que essa estratégia da gente ter divergência, mas ampliar ao máximo que nós pudermos o nosso entendimento com relação à governabilidade é essencial. E o que é a governabilidade? Fazer a política pública chegar onde está a vida das pessoas. A vida das pessoas está lá. Na ponta, nos municípios. Eu sou um municipalista, por essência, né? Mas me sinto integrado no contexto federativo. Mas acho que nós temos que... Esse é um avanço, né? A hora que a gente fala, vamos fazer uma reforma federativa. Eu acho que cada vez mais, a gente sabe que não é fácil, que tem uma estrutura, essa estrutura daqui do parlamento, a estrutura do Poder Judiciário, a estrutura do Executivo, tem uma estrutura que tu não desmancha do dia para a noite, tá? Mas nós temos que ter essa mentalidade, tem que ter governabilidade, tem que fazer a política pública chegar lá, principalmente aqueles que mais precisam da política pública. Quer dizer, hoje, um país como o nosso não tem como ter uma política robusta de saúde pública. Para até tentar diminuir essas desigualdades que a gente sabe que existem. Sem dúvida. E a partir daí, nós caminharmos. Eu acho que tem
Tu sabe que o PDT, embora participe da base do governo, né, tem o ministro Carlos Lupe na Previdência, nós atuamos junto à base com uma visão precípua de governabilidade. Nossa visão é uma visão precípua de governabilidade. Temos identidade com o grupo que tem um conteúdo de visão de mundo social, de visão de mundo da saúde, da educação, da assistência, da própria assistência evidente que temos. Isso faz com que os nossos posicionamentos, né, aqui também é a casa do voto. Sim. Com que os nossos posicionamentos sejam posicionamentos assim que tenham uma firmeza, né, mas nosso compromisso é com o Brasil. Né? Nós achamos que ainda é tempo dessa casa, né, mesmo que tenha que fazer os ajustes, tenha que formar a coalizão possível, né, dessa casa realmente ter uma visão de país, né, uma visão que garanta a democracia, que garanta a pluralidade. Né, essa é outra evolução que eu acho quando a gente pensa na Constituinte de 83, né, essa dos 200 anos. 1823. 23, esses 200 anos. Nós tínhamos uma representação, né, na Câmara, no Congresso, então, que não tinha essa diversidade, essa amplitude, essas possibilidades que tem hoje. Né? Veja a evolução, vamos falar só de um tema, porque esse tema é muito presente aqui na Câmara. Nosso tempo já está caminhando para o final, por favor. Muito presente aqui na Câmara, né? A participação das mulheres no Parlamento. Né? Uma evolução extraordinária, muito longe daquilo que a gente acha justo e correto, mas uma evolução muito importante. Deixa para ti então aí, para tu encaminhar. Muito bem. Ok, deputado Afonso, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso Palavra Aberta Especial. Tem alguma consideração a fazer? Não, para mim aqui é uma síntese do nosso trabalho, do nosso mandato. É uma síntese de poder ter o privilégio de participar da institucionalidade do país, de poder dar a nossa contribuição e de crença no Brasil. Eu tive oportunidade de viver fora do país, mais de uma oportunidade, e toda essa experiência hoje me diz que o Brasil é o país do futuro. País desorganizado, não há dúvida, precisamos organizar o país adequadamente, mas isso é missão de todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua participação aqui no nosso programa.